Como líder pode tomar decisões mais assertivas? Importante dizer, decisão faz parte da vida. Você, como líder, tem que tomar decisões o tempo todo. Algumas decisões, elas são menores, coisas mais rotineiras e do dia a dia. Outras decisões, elas têm um impacto maior, seja no resultado, na cultura, na imagem, até mesmo no impacto que você tem em outras áreas e na própria empresa. Muitas vezes o líder, e naturalmente, vai olhar primeiro para a sua área e pensar quais são as coisas que eu preciso decidir aqui para que a engrenagem rode e os resultados aconteçam. Tá tudo bem, isso é primariamente as decisões que você tem que tomar. Mas é importante você entender que o conteúdo que eu trago aqui é para você fazer uma carreira executiva 30K, chegar num alto nível de jogo, se manter e continuar crescendo. E para isso é importante que você separe as decisões do dia a dia, que são decisões pequenas e importantes, precisam ser tomadas, porque senão o seu time para, por vezes eles podem ter alguma dúvida de qual caminho seguir, mas quais são as decisões que realmente te colocam numa posição executiva 30K+, porque você entrega um alto nível de jogo na sua área e dentro da empresa, como um líder que se posiciona de forma executiva. A gente já sabe, já falou sobre isso muitas vezes, o posicionamento executivo no padrão bússola é o que te dá uma condição de jogar um jogo alto. E tomar decisões de maneira mais assertiva é fundamental. Normalmente, decisões pequenas são tomadas, eu sei. Mas antes de eu te falar das decisões assertivas, eu quero fazer um alerta para você como líder, parar para pensar se você não está se posicionando como um líder executor ou se verdadeiramente como uma liderança executiva. E o que eu quero dizer com isso? Desmistificando a tomada de decisão de liderança. Primeira coisa, líder não precisa ter todas as respostas. Existe uma crença equivocada de que o time fica te perguntando e você fica respondendo o tempo todo. Como líder você tem que saber, como se assim, o problema é seu, a decisão é sua. E um líder que está o tempo todo tomando micro decisões dentro da sua área pode ter uma sensação, isso é só uma armadilha da sua vaidade, uma sensação de ser alguém altamente produtivo, importante, necessário, fundamental, e você sente, poxa vida, todo o meu conhecimento, a minha expertise, tá vendo, faz toda a diferença, eu sei coisas que meu time não sabe, mas isso só tá te colocando na execução eterna. E por vezes, uma das coisas que é uma sabedoria de um líder que faz uma carreira executiva 30K+, que é essa liderança executiva, é desenvolver nas pessoas a capacidade de pensar, tomar decisões, ler cenários e fazer recomendações para que uma decisão final seja tomada caso o tema exija uma decisão final sua, porque tem tema que você nem precisa saber. Então é assim, nós vamos de A para B. Se vai pela direita, se vai pela esquerda, pouco importa. Tem que chegar em B com qualidade, no tempo e, de preferência, entregando algo mais além daquela meta estabelecida. Por quê? Porque é exatamente isso que vai fazendo com que as pessoas, a alta liderança, olhem para você de uma maneira destacada. A sua capacidade de fazer pessoas entregarem. Isso é muito importante. Por quê? O executor, ele executa. O líder executor é aquele líder que não tem tempo para nada, não tem vida pessoal, tá sempre cansado, tendo que decidir tudo, resolver tudo, e às vezes um e-mail que você não responde, uma resposta que você não dá, ninguém faz nada e o impacto vem direto no resultado, e o time olha para você com, poxa, eu te falei, você que não me disse. Ou seja, o time começa a manipular você, o time começa a pôr o trabalho todo nas suas costas, ao invés de se empoderarem e começarem a tomar decisões que são micro e que não vão impactar o resultado de maneira tão expressiva, mas que lideram o andamento do time. Então, essa coisa vai separando, nessa atitude, esse olhar, essa maneira de conduzir o time, vai separando que tipo de líder você é. E olha só que interessante, executor executa, líder executor fica ali para sempre, tem uma carreira limitada e salários também. O líder executivo não, ele entrega resultado através de pessoas, alcança altas posições, é respeitado, valorizado e por vezes vai ser chamado pela autoliderança para estar mais próximo, conectado e principalmente sendo uma peça fundamental nas grandes decisões da empresa e não fundamental para micro decisões do dia a dia do seu time, porque o seu time é absolutamente dependente de você. Se você hoje tem um time que depende de você, isso está errado. O time não pode depender de você. Mas Paty, se o time não depende de mim, então o que eu vou fazer? Nossa, mas então eu vou deixar de ser importante. Bom, óbvio que não. É porque você ainda não entendeu qual é o papel de um líder executivo. E a primeira coisa que você tem que tirar da sua mente, você não precisa ter todas as respostas e você não precisa ficar respondendo o seu time o tempo inteiro. Ao contrário disso, você precisa desenvolver pessoas para que pequenas decisões sejam tomadas com uma corresponsabilidade. Isso é muito importante. Porque junto com uma autonomia tem que vir a responsabilidade. Bom, então eu te dou autonomia porque eu sei que você pode tomar esse tipo de decisão. Mas lembre-se, toda decisão ela vem junto com uma responsabilidade. E é exatamente isso
que vai te fazer melhor. É exatamente isso que vai te dar condição de tracionar a sua carreira para uma posição mais alta. Isso você tem que falar para o seu liderado, porque senão essa pessoa tem medo de tomar frente, tem medo de tomar decisão, tem medo de querer se empoderar de algo, porque fala, poxa, e se eu errar, a culpa vai ser toda minha e minha carreira vai parar. Não, o líder tem que trazer o ambiente de tomada de decisão, de desafio, de autonomia, mas o tempo todo o time se sentindo que é um ambiente de confiança e desafio. Vou repetir a palavra desafio. Confiança e desafio. Então, o time tem que ter a certeza de que você está lá para suportá-los se algo sair de acordo com aquilo que é esperado, com corresponsabilidade, sim, tomando a frente, porque você delegou, então você é corresponsável, mas que essas pessoas também estão sendo desenvolvidas para cadeiras maiores e sim, tem o preço e uma responsabilidade maior. Tudo bem? Isso é muito importante para a gente limpar aquela ideia errada de que o líder tem que responder tudo, saber tudo, falar tudo. Não, você não tem. É o seu time que vai fazer, é o seu time que vai decidindo pequenas coisas e é o seu time que vai encontrando soluções para pequenas coisinhas do dia a dia. Mas decisões assertivas, decisões executivas, essas cabem a você. Porque as decisões assertivas, na realidade, anota isso, decisões assertivas, são decisões com amplitude de impacto. Isso são decisões assertivas. Resolver pequenas coisinhas do dia a dia, tá ok, é sua obrigação, faz parte do seu cargo ou alguém do seu time. Mas decisões assertivas, uma liderança executiva, nós estamos falando de decisões de amplitude, impacto amplificado. Isso é muito importante. Atitude de impacto amplificado. O que eu quero dizer com decisões com amplitude de impacto? Decisões com amplitude de impacto significa o seguinte, uma decisão que eu tomo aqui, o que ela impacta na área, e aí você tem que olhar para o resultado, para as pessoas, porque tem muita gente que vai fazendo, muito líder que vai empurrando, não olha para as pessoas, está destruindo as pessoas do seu time, daqui a pouco não tem ninguém ali para fazer as coisas por vocês. Entende? Então, cuidado com isso, ó. Quando você toma uma decisão, e a gente está falando de decisões assertivas, uma carreira executiva 30K+, significa decisões com amplitude de impacto. Então, eu tomo uma decisão e eu tenho que pensar, você como líder tem que pensar, que impacto isso tem no resultado direto da minha área? Que impacto isso tem nas pessoas da minha área? Que impacto isso tem em outras áreas? Porque, quer ver um exemplo simples? Às vezes a gente vai lá e troca uma maneira de entregar um trabalho, só que você não para pensar que alguém recebe o seu trabalho. A empresa é uma grande engrenagem. Uma área vai passando para outra. E aí essa engrenagem vai rodando e os resultados acontecem. E muitas vezes alguém, né, é seu cliente. Por vezes você é cliente de alguém, como pensando as áreas dentro da empresa, tá bom? Então você faz um trabalho que passa para uma outra área. Quando você muda a maneira de passar, você pode estar desconstruindo o modus operandi de uma outra área e tem um impacto muito grande na produtividade, no resultado, seja lá em controles e tudo mais. Então, tomar decisão com essa visão mais amplificada é pensar o que acontece no meu resultado de curto prazo, vai anotando aí, resultado de curto prazo, o que acontece com as pessoas do meu time com essa decisão que eu estou tomando. Não adianta sair atropelando sem pensar nas pessoas. A forma de fazer determina o quanto o seu time está com você para momentos futuros de entrega de resultados ainda maiores, tá? Então, eu penso no resultado da área, eu penso nas pessoas, no impacto nas áreas vizinhas. E aí, esse é o mais bonito. Qual é o impacto que essa decisão que você toma hoje aqui significa para a sua empresa, seja no resultado ou na estratégia da empresa. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando, tocando áreas, mas não estão conectadas com a estratégia maior da empresa. Eu estou cansada de ver líderes que não têm a menor ideia da profundidade da estratégia da empresa, para onde a empresa vai, o que a empresa quer, o que ela não quer, o que pode, o que não pode. Quais são os seus concorrentes como empresa? Eu estou falando, lembra que eu falei aqui, ó, amplitude de impacto, elevar o seu nível de jogo. Eu não quero você pensando só na sua área, isso é pouco, é medíocre. Eu quero você pensando na empresa. Eu quero você pensando em outras áreas. Por quê? Executivo senta em qualquer cadeira. O executivo 30K+, ele pode estar nessa área, amanhã na outra, depois na outra empresa. Porque não tem a ver com a especificidade de uma área, de uma execução. Tem a ver com a sua capacidade de ter uma visão holística de negócio, é uma das habilidades executivas. Inclusive, tem uma aula na Bússola Executiva sobre isso, visão holística de negócio, que é essa visão ampliada que você tem da engrenagem e dos impactos para que você tome decisões hoje que são muito importantes para a sua área e também para a empresa. Então, isso é a primeira coisa. Então,
O líder que vive na execução tem uma visão limitada de negócio, foca no micro, foca no hoje. Não consegue pensar no médio e longo prazo porque não é possível. O ser humano não consegue, não dá tempo de fazer tudo isso. A segunda coisa que acontece com o líder executor, quando a gente fala de decisões mais assertivas e que é um impacto negativo, qual é a segunda coisa que acontece? Te leva a tomar decisões para resolver problemas imediatos. E problemas imediatos são problemas pequenos, porque é o micro, é o hoje, não é o futuro. Então, para pensar. Quantas vezes nessa última semana, nos últimos 10 dias, você fala assim, porra, eu tomei decisões de impacto ampliado para a empresa. E quantas vezes você tomou decisões que resolvem um problema micro, do hoje, do operacional? Onde você acha que você está hoje? Tomando que tipo de decisão? Operacional, de execução? Ou você está tomando decisões estratégicas e executivas? Então, para pensar quantas vezes você está aqui imerso na execução e quantas vezes você consegue, de fato, estar na roda executiva tomando grandes decisões de impacto ampliado para o negócio.